Nosso Deus e nosso Pai, nós estamos aqui novamente, Senhor, dando continuidade à nossa jornada pelas parábolas. Eu tenho certeza, Senhor, que será uma bênção na vida do teu filho, na vida da tua filha, e que todas as pessoas, os lares que forem alcançados por esta palavra, serão enriquecidos por uma palavra que veio do coração de Deus para os nossos corações, e uma instrução que certamente conduzirá as pessoas para uma vida melhor e certamente ajudará essas pessoas a encontrar o caminho da vida, do perdão, da liberdade e da salvação, que visite lares e pessoas e que nada impeça, em nome de Jesus, nada impeça as pessoas de tomarem posse das bênçãos e da instrução desta palavra. Amém? Graças a Deus estamos aqui novamente, dando prosseguidade à nossa jornada pelas parábolas, e tenho certeza que vai ser uma bênção como as outras também foram. Você que já está conosco aqui no começo agora, poderá depois ver as outras parábolas que estamos falando, que ela é uma jornada para todas aquelas parábolas que o Senhor Jesus reuniu pessoas ao seu redor, numa época em que não tinha caneta, não tinha lápis, não tinha internet, é claro, né? E as pessoas precisavam aprender e entender a mensagem do Evangelho. E ele, falando a esse respeito, ele trouxe parábolas, que são coisas que do dia a dia, da rotina das pessoas, mas que trazem uma mensagem real, uma mensagem verdadeira, uma mensagem que traz condição deles entenderem a vontade de Deus, o projeto de Deus, de forma que uma criança, uma pessoa de pouca cultura, um adulto, um idoso, pode entender. Eu acredito que você vai entender também. Vai ser uma bênção na vida de todos, essa jornada que estamos fazendo. E nesse dia que estamos falando, nós vamos falar a respeito da parábola do semeador. Eu quero dizer para você que ela vai trazer uma mensagem importante e vai quebrar um jugo que foi deixado por uma grande parte dos religiosos na época, que foi começar a evangelização no Brasil, dizendo que Deus é pai de todo mundo, que Deus ama todo mundo, que Jesus veio para todos, e que de forma nenhuma ele teria coragem de rejeitar as pessoas, ou ele teria coragem de, muitas vezes, fazer um inferno para pessoas ficarem queimando, coisa do tipo assim, sabe? Mas nessa parábola, o Senhor Jesus, ele é muito claro, que ele explica que a semente, ela é o evangelho, e a terra é o coração dos homens. Então, é uma forma de você de poder ter a liberdade de entender a real mensagem que o Senhor Jesus trouxe, e sair, muitas vezes, de uma cultura e de pensamentos feitos por homens que pode, muitas vezes, conduzir você ao erro, pode travar você, bloquear você de você crescer, de você prosperar, de você prosseguir na sua vida para ser alcançado pela graça e pelo evangelho. Eu gostaria também de dizer que, como a plataforma sempre explica, né, irmãos? Eu gostaria de explicar também. A plataforma do YouTube, ela quer que as pessoas interajam, quer que as pessoas conversem. E por isso que tem muitos canais grandes, canais pequenos, tem uma diversidade muito grande, né? Eu teve uma época que gostava de ver cedo alguma notícia de manhã, hoje eu já perdi esse hábito. Mas tinha dia que tinha 15, 20, 25 mil pessoas ouvindo ao vivo. Então tem canais para todo tipo de pessoa. E tem pessoas que gostam de ouvir a palavra de Deus, gostam de ter esse conhecimento, de ter esse momento de palavra, esse momento das pessoas desfrutar da mensagem, de meditar, de conversar sobre o assunto. E o algoritmo, ele sabe quem são pessoas que gostariam muito de ver. Mas para ele enviar essas pessoas, ele quer que as pessoas interagem. Então, se você puder, eu acredito que você tem condição, dá um positivo depois que você ouvir o vídeo, sabe? Se puder, compartilhe o vídeo com outras pessoas, convida alguns amigos também para se inscrever no canal e comente alguma coisa se você quiser comentar, porque essa interação vai mostrar para o YouTube que o nosso canal ele é relevante, pessoas estão interessadas, pessoas estão participando. E desta forma você vai ajudar eu a evangelizar, levar a palavra cada vez mais longe. Porque ele vai mandar para outros lugares que pessoas muitas vezes estão vivendo em área rural, de repente igrejas pequenas, né, que muitas vezes não tem aquele movimento forte, às vezes pessoas que trabalham em outros países ali, trabalham como um açougueiro, como doméstica, como motoboy, mototáxi, né? E eu acredito que você vai estar nos ajudando a evangelizar, levar a boa palavra para todos aqueles que o Senhor entenda que vai ser abençoado com esta palavra. Amém? Dito isto, vamos ler um texto na palavra de Deus, no Evangelho de São Lucas, capítulo 8, versículo 4 e 5, para não ficar uma passagem muito demorada, né?
O versículo 4 ele diz: E ajuntando-se uma grande multidão, vindo de todas as cidades ter com ele, disse por parábola: Um semeador saiu a semear a sua semente. E quando semeava, caiu algumas junto ao caminho, e foi pisada, e as aves dos céus a comeram. E outra caiu sobre pedras, nascida secou-se, porque não tinha umidade. E outra caiu sobre espinhos, crescendo com ela, espinhos sufocaram. E outra caiu em terra boa, nascida, produziu frutos, 100 por 1, dizendo essas coisas, clamava: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Olha, é forte, hein? Ele disse: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Você vê que mesmo o Senhor Jesus, diante da multidão, ele já foi muito claro. Ele foi muito claro: olha, quem tem ouvidos, ouça. Quer dizer que não é todo mundo que ia dar crédito. Quer dizer, naquele tempo já tinha disso, né? Mas eu queria dizer para vocês um pequeno contexto, para que a gente possa depois, quando começar a falar da parábola, você possa ter uma visão mais ampla do assunto e você possa dominar depois, trazer para a sua vida e quem sabe até falar para outras pessoas, né? Você que é pessoa de escola dominical, você que comenta essas coisas no seu trabalho, comenta essas coisas na família, com os amigos, né? Eu gostaria de passar um pequeno contexto que João Batista, ele praticamente, ele foi falado a respeito dele, que geralmente todas as profecias falavam sobre aquilo que Deus ia fazer. Mas no caso de João Batista, os profetas profetizaram dele. Disseram assim: olha, eis que envio o meu anjo para endireitar o caminho do Senhor, para que o Senhor não venha e fira a terra. E ele vai mostrar o caminho. Então diz a Bíblia que ele veio do espírito de Elias. Não quer dizer que saiu o espírito do Elias e entrou em João Batista. Quer dizer que a mesma unção, a mesma estrutura, sabe, resistência diante dos apelos local, diante das pressões que podia ter. Ele veio com essa instrução de apresentar Jesus. Porque Jesus mesmo, a respeito dele, ele disse assim: olha, João Batista não é como a cana que o vento leva ele para um lado para o outro, né? A cana é aquela vegetação que ela é fina de pé, então quando tem vento ela deita, né? Tem pessoas que lidam com a lavoura, sabe que quando tem vento forte de chuva, elas chegam até a crescer deitada. E o Senhor Jesus disse: olha, João Batista não é como a cana, ele é firme, ele vai resistir. E João Batista, quando ele começa o ministério dele, praticamente ele começa quase que antes. E eu queria falar sobre isso, porque disso aí praticamente vai basear todo o alicerce depois da parábola. Veja bem, ele reuniu com as pessoas no Rio Jordão e ele falou 3 coisas, que era muito importante. Ele disse: olha, aqueles que se arrependiam é uma coisa, porque o arrependimento ele é o quê? Quando uma pessoa sente tristeza pela vida que leva, sente tristeza pela forma de viver, sente tristeza da forma que vive. Então vamos supor, por exemplo, uma pessoa que roubava, que nem no caso de Zaqueu, que ele era um cobrador de imposto, mas ele roubava as pessoas também, desviava. Então uma pessoa, quando ela sente tristeza e se arrepende, ele disse: olha, eu vou dar metade do que eu tenho para os pobres, e para que se eu roubei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Então arrependimento é uma coisa que leva na pessoa a ter obras. Quem se arrepende tem que ter obras. É como uma pessoa, por exemplo, que ela está casada, ela praticou alguma coisa contra sua esposa, contra seu esposo, fez uma traição. Se realmente o Espírito Santo está falando que ela arrependeu, ela tem que confessar para o seu esposo ou para sua esposa. Senão pode ser remorso, pode ser só, sabe, uma dissimulação, um fingimento de arrependimento, porque o arrependimento precisa levar esse fato da pessoa chegar e falar: olha, eu estou arrependido do que eu sou, vou mudar de vida, não vou ser o que eu era mais. Aquele que roubava, não rouba mais. Aquele que agredia, não agrede mais. Aquele que era um mentiroso, não mente mais. Então ele está falando, aqueles que se arrependiam eram batizados. O que é ser batizado? Segundo ponto, é quando a pessoa confessa perante a sociedade: olha, eu sou um cristão. Olha, eu não sou um ateu. Olha, eu não sou um muçulmano, por exemplo. Eu não sou um budista. Eu não sou uma pessoa incrédula. Eu sou um cristão. Certo? Eu sou um cristão. Eu sou um cristão. Eu entreguei minha vida para Jesus, me arrependi dos meus pecados e agora eu sou um cristão. E depois ele diz: está posto, a terceira coisa, João Batista fala, o machado à árvore. Toda árvore que não dá bom fruto, ela vai ser cortada e levar para ser queimada. E a árvore que dá bom fruto, ela é limpa para que dê mais fruto. Então você nota que João Batista, irmãos, ele veio com uma palavra muito forte. Uma palavra muito forte mesmo, porque você chegar numa sociedade e falar: nossa,
daqui para frente vai ser assim, sabe? Se arrependeu? Se arrepender, beleza. Vem aqui, eu te batizo em nome de Jesus. Seus pecados são perdoados. Agora, você pratica obras dignas de arrependimento. Quer dizer, você vai muitas vezes, como ser humano, você vai ter a sua fragilidade. Mas você não pode, por exemplo, ter uma mentalidade de falar assim: olha, eu vou programar para assaltar um banco semana que vem. Porque isso não é uma coisa que você se programou. É uma semente ruim que está no seu coração. É uma perversidade que está no seu coração. Olha, eu vou lá e vou assaltar aquele banco. Então você se preparou. Existe uma forma da gente pregar na igreja entre a diferença que tem entre pecado pequeno e pecado grande, é que, por exemplo, você não pode impedir que um passarinho sente na sua cabeça, certo? E defeque na sua cabeça, porque de repente você está parado sentado numa praça, no galho de uma árvore, num lugar, ele senta em você, e às vezes ele pode chegar, por exemplo, sentar ali. Uma hora que você se mexe, ele vai embora, né? Na hora que você reage diante daquela situação, para um pouquinho, eu sou outra coisa, eu não vou fazer isso. Né? Posso até ter falado alguma coisa, posso ter prejudicado alguém, vou lá, me conserto aquela pessoa, vou reagir. Mas você não pode deixar que o passarinho venha e faça um ninho na sua cabeça. Porque o passarinho fazer um ninho na sua cabeça, meu Deus, vai dar trabalho, hein? Ele vai ter que ir, voltar, certo? Então a diferença do crente batizado e daquele que não é batizado é esse. O crente que não é batizado, então o passarinho faz ninho na cabeça dele. Uma hora é mentira, outra hora é roubalheiro, outra hora é agressão, outra hora é violência, outra hora é manipulação, né? Porque Jezabel também não era assim. Você pensa que Jezabel foi matando gente por Israel? Não. Ela manipulava pessoas. É um espírito de manipulação, jogando um contra o outro, fazendo falcatrua, fazendo picuinha, fazendo divisão, semeando ódio, semeando contenda. E o espírito de Jezabel é isso aí. Onde ela está, misericórdia, sabe? Quando Jezabel entrou em Israel, é um assunto para outro dia, praticamente ela destruiu a nação de Israel. E hoje eu vou falar uma coisa para você. Aonde tiver, se tiver na família, misericórdia. É só por Deus. Se tiver na igreja, então misericórdia também. É tudo manipulado, é um contra o outro, é outro contra um. Então, a diferença que tem isso daí. O passarinho, quando ele faz o ninho, é porque a pessoa não é batizada, então ela concorda com o erro, ela faz parte do erro. Quando o passarinho senta e fala para que eu vou se mexer, que ele não volta mais, são coisas frágeis que a pessoa faz. Então ele disse, olha, faça fruto digno de arrependimento. Digno de arrependimento. Diferente do quê? Diferente de você viver uma vida, sabe? Que todo mundo fala, aquele homem lá não merece nenhum crédito. Ah, aquela mulher lá não merece nenhum crédito, porque ela só pronta. Todo mundo está sabendo da vida dela, todo mundo está sabendo quem ela é. Só ela que não sabe, todo mundo está sabendo da vida torta que ela vive. Aquele homem lá, eu não vendo para ele R$1, porque ele promete e não me paga. Então, sabe, você entendeu, né? A pessoa, quando ela é uma pessoa que ela tem credibilidade, ela vai investir sempre no melhor. Então, veja bem, então chegamos nesse ponto, que João Batista falou sobre arrependimento, certo? Da pessoa sentir tristeza pelos erros, falou do batismo, olha, vou confessar que eu sou um cristão. Terceira coisa, ele vai ter uma consciência de fazer o bem e rejeitar o mal. Vou fazer o bem, rejeitar o mal. Então, esse conceito ele trouxe, para você entender mais ou menos, quando vamos entrar agora com tudo na parábola do semeador. Eu quero dizer para você que o Senhor Jesus, você vê aqui no texto que nós lemos, ele juntou uma grande multidão de todas as partes. Tem a época que tinha a ocasião que tinha 8.000 pessoas, 5.000 pessoas, 4.000 pessoas, sem microfone, sem caixa. E eles pacientemente, as pessoas sentavam ao redor dele e ele falava. Então, essa parábola que ele falou, ela vai trazer muito sentido para a sua vida, para a minha vida e para a vida de todos nós que vivemos nos dias de hoje, porque nós somos hoje esta multidão. Essa multidão que era daquele tempo, é nós agora. Nós somos essa multidão. Porque nós estamos tendo essa oportunidade. Se você está comigo aqui nessa jornada das parábolas, você está tendo a oportunidade de ouvir o mesmo sentido que ele disse. Por isso que nós fazemos uma coisa assim simples, não fazemos uma coisa muito didática, para não ficar cansativo, demorado, né? Que leva a pessoa a ficar pensando no começo e não chega nem no fim. Então é preciso, na medida que vamos meditando, vamos falando. Mas depois você pode ver o vídeo de novo e você vai entender que a mensagem é muito boa, é muito forte, muito produtiva e vai ser muito ganho mesmo na vida de cada um. Então, como ele sabia que naquele tempo tinha a semeadura, lavoura, plantava semente, depois colhia fruto, tinha os bois que aravam a terra, ele falou, se eu falar disso aqui, eles vão entender.
Essas pessoas vão entender e vão perceber o assunto e vão entender que realmente é uma realidade no dia dele. Então ele disse assim: olha, um semeador saiu a semear a semente. Depois que ele semeia a semente, ele disse: vem as aves do céu, e começou a comer a semente que ele semeou. Então, é claro, se as aves dos céus comeram, quer dizer que aquela semente não nasceu, não vai nascer, não vai prosperar. Essas aves do céu, eu quero dizer para vocês que são muitas vezes pensamentos contrários que a pessoa tem. Então você muitas vezes pode ter sido evangelizado pessoalmente no seu trabalho, na rua, você pode ter sido evangelizado por um parente, você pode ter sido evangelizado muitas vezes numa igreja, você pode ter ficado algum tempo frequentando a igreja. Só que depois, existem pensamentos que roubam da pessoa isso aí. Ah, mas será que realmente existe o reino dos céus? Será que realmente Jesus existiu? Né? Hoje existe uma pressão na sociedade, uma parte de ateísta e de humanista. Eu acho que os humanistas é pior do que o ateísta, porque o ateísta ele já fala: oh, eu não acredito em Deus, pronto, fechado. O humanista, ele finge que acredita. Ah, mas todas as religiões são boas. Deus está em todo lugar. Deus é pai de todo mundo. Só que ele traz para ele o controle dessas pessoas, sabe? Ele controla, ele vira marionete na mão dele. Aí ele decide o que é salvação, o que não é salvação, o que é pecado, o que não é pecado. Ele traz para si. Ele arrebanha aquelas pessoas. Então ele fala: não, isso aqui não tem nada a ver, isso aqui também não tem nada a ver, as coisas não é assim mesmo, não foi isso que Jesus quis dizer, não foi isso que os apóstolos quis dizer. É porque ele trouxe para ele. O humanista é assim, sabe? Ele quer ter o controle. A maçonaria praticamente trabalha nesse ritmo. Ela aceita que a pessoa tenha uma religião, mas elas colocam Jesus Cristo no mesmo nível das outras religiões. Eu quero dizer para você, se você nasceu de novo, se o Espírito Santo está na sua vida, você jamais, de forma nenhuma, você se compatia com o humanismo. Jamais. Eu, por exemplo, fui convidado para a maçonaria mais de meia dúzia de vezes, sabe? Porque eles gostam de vir procurar pessoas diferentes, né? E trazer. Falei: eu jamais trocaria a minha vida de servo de Deus, sabe? Nem que vocês prometam para mim dinheiro, mesmo que vocês prometam para mim estado, mesmo que vocês prometam para mim uma coisa assim, que me traga muito glamour, eu não trocaria o nome precioso de Jesus que um dia me amou, me escolheu, para trocar com essas coisas aí. Mas tem gente que troca, viu, gente? Tem gente que troca, viu? Tem muita gente trocando Jesus aí por pouca coisa, sabe? Tem gente que é trocando Jesus por um casamento, sabe? Abandona tudo para viver um relacionamento. Outros trocam por um trabalho, que depois vai perder o caráter cristão. Outros trocam a pessoa por status. Enfim, não vamos prolongar esse assunto. Mas a semente é isso aí, alguém que vem e rouba da pessoa aquela semente. Aí a pessoa pega, praticamente deixa de dar fruto, deixa de prosperar. O semeador, continuando a semear, ele fala a esse respeito: uma semente, ela caiu no meio de espinhos. Então ele falando a esse respeito, quer dizer que a semente caiu, as aves não comeram, porque o espinheiro estava no meio, então atrapalhou as aves. Chegou a cair na terra. Mas quando ela começa a vingar, ela dá no meio de um monte de espinho. Espinho daqui, espinho de lá, espinho de lá. E ela não tem como crescer, porque os espinhos pegam e apertam ela. Quero dizer para você, estas aves que caíram no meio dos espinhos, é aquilo que está ao seu redor, as amizades que você tem, o meio que você vive, o lugar que você troca ideia, que você conversa, que você divide a sua forma de entender a vida, a sua forma de compreender as coisas. Esse ambiente que você está, vai moldar você. Eu quero chamar a atenção para uma coisa que existe, que não deveria ser, mas é o que ocorre, as universidades federais principalmente. Existe um ateísmo muito forte lá, e por parte dos professores também uma doutrinação de esquerda muito forte, uma doutrinação de ateísmo, de humanismo lá para os professores e tudo. E foi feito um levantamento, diz que dentre os filhos dos crentes, não vamos dizer 100%, porque 100% é uma conta burra, né, irmãos? É uma conta que você praticamente está falando pela vida de todo mundo. Mas uma grande maioria, foi feita uma pesquisa, diz que o prazo de um filho de um crente abandonar a igreja, abandonar a fé lá na Universidade Federal é 6 meses. Depois de 6 meses, ele não quer mais servir a Deus. Por quê? Porque a igreja ensina que o corpo da pessoa é templo do Espírito Santo.
É o que a igreja ensina. Pelo menos é o que eu aprendi e é o que eu ensino. Então, se você tiver manter relação sexual fora do casamento e você é solteiro, você está praticando a fornicação. E a Bíblia diz que os fornicários, eles não vão herdar o reino dos céus. Porque o corpo da pessoa é templo do Espírito Santo. Então, é um templo o corpo da pessoa. É o que a Bíblia ensina. Eu sei que uma parte da sociedade não concorda, sei que uma parte da sociedade não gosta desse assunto, mas é o que a Bíblia ensina. É o que foi deixado. Relação sexual sem casamento é fornicação. Se uma pessoa é casada e ela se envolve no relacionamento com a outra pessoa conscientemente, é um ato de adultério. A Bíblia diz que os adúlteros, eles não vão herdar o reino dos céus também. A não ser, no caso, por exemplo, tanto da pessoa que pratica fornicação com o adultério, ele confesse, certo, que ele praticou esse tipo de coisa, e ele, através do confessando, ele demonstra arrependimento, porque se você falar confessou, mas continua dali 3 meses a mesma coisa, tem uns que é assim, né, irmãos? Ele confessa para fazer média, mas ele continua tendo aquela prática que não condiz com aquilo que o projeto de Deus, o projeto da Bíblia. Se ele confessa, olha, ele confessou, procurou o pastor, se for casado, procurou o cônjuge, colocou a vida dele em ordem, demonstrou arrependimento, então Deus pode, de repente, pode aceitar, porque muitas vezes é o Espírito de Deus que leva a pessoa a ter essa força, essa coragem, sabe, de falar, olha, realmente errei. Não é fácil. Tem muita gente que morre no pecado, vai para o inferno e não consegue voltar atrás. Mas tem outros que têm essa atitude, sabe, chegar e falar, não, errei. Tanto que nós vemos pastores conhecidos perante todo mundo, é que eles chegaram a confessar, mas eles pagaram o preço de tentar correr atrás de uma coisa, de um dano. Então, pessoas casadas, elas não podem fazer isso aí. Quando elas estão na faculdade federal, lá, eles vão juntar com essas pessoas promíscua. Eu não vou falar que o promíscuo como no intuito de denegrir a pessoa, porque é uma opção, certo? É uma opção que a pessoa tem. Eu, por exemplo, sou um servo de Deus, tenho uma opção de seguir o evangelho. Uma opção minha. Perfeito? Perfeito. Perante a sociedade, de repente, o meu vizinho fala assim, olha, eu não sou evangélico e eu pretendo ter uma vida diferente da sua. É uma opção que ele tem uma vida diferente. O que não podemos fazer é transformar as duas opções aprovadas por Deus, porque nós estaremos distorcendo a Bíblia. Não podemos falar assim, não, Deus vai concordar com um, concordar com o outro. Não, Deus vai concordar com aquilo que está na palavra dele. Aquilo que está na palavra dele, ele concordou. Aquilo que foi deixado pelos discípulos, pelos apóstolos, por aqueles que interpretaram, é o que Deus concordou. Aquilo que não está lá é mentalidade, é narrativa. Pode ser ter ensino falso, pode ter assim, alguém que está caído, que já está, sabe, com o sentido do boxe, né? Beijou a lona, já está por terra, está derrotado. Às vezes ele já está uma vida derrotada, ele escreve livros, defende pautas, defende narrativa, porque ele está caído. Porque eles estão vivendo um processo da queda. Mas o que a Bíblia diz, em Apocalipse, é muito claro: os fornicários, os adultos, não herdarão o reino dos céus. Então, quando essa moça cai numa universidade federal, sabe, o pessoal fala para ela, Bíblia, mas você vai esperar o quê? Você vai esperar arrumar um moço para casar? Você vai esperar arranjar uma moça para casar? Você vai ter que conhecer ela para depois de ir no civil, para depois se tornar marido dela? Aqui não precisa essas coisas, não. Aqui a gente assopra aquele cigarro do índio lá, sabe, que prende e solta, né? Aquele cigarro que prende e solta, e que todo mundo é amigo de todo mundo é que é legal com todo mundo. E muitas vezes a pressão desse espinho faz com que, às vezes, a pessoa ceda, irmão, e as pessoas abandonem o evangelho por causa disso. Então, são sementes que não vai crescer por causa dos espinhos. Às vezes, a mulher casa com um homem, por exemplo, ele não gosta da Bíblia, ele não gosta do evangelho. Então, muitas vezes, ela vai tentando, mas chega um ponto que a convivência fica muito difícil, ela resolve optar, ficar muitas vezes com o marido e abandonar o evangelho. Acontece às vezes com o homem também, acontece com o moço, com a moça, porque quando ele chega depois de evangelizado, ele chega lá no trabalho dele, tem muita coisa que é diferente do que está na Bíblia. Existem muitas vezes piadas pornográficas, às vezes tem mentira, às vezes tem violência, às vezes tem mundanismo. Então aquilo sufoca. E chega um ponto a pessoa desiste de continuar a caminhada. Então Jesus já falou a respeito da semente que as aves comem, e ele está falando a respeito agora do ambiente que você vive. Sufoca a ponto de você desistir. Mas a semente, ela é boa.
Porque ele está dizendo o seguinte, que a semente ela é o evangelho, que Deus deu para os homens. A terra é o coração das pessoas, é o que você vai fazer com a semente. Como você vai lidar com a semente? A terceira semente, que ele continua explicando, é uma semente que cai entre as pedras. E que as pessoas que mexem um pouquinho com essas coisas, você sabe que é difícil uma semente prosperar na pedra, é muito difícil. Porque a semente precisa de água e precisa da nutriência da terra, aqueles minerais que a terra tem, né? Então, se você, por exemplo, plantar um feijão, ele não nasce. Você joga um feijão numa terra, ele nasce sozinho às vezes, um milho. Né? Às vezes você passa por um lugar, você vê coisas que vieram sozinho. Mas se você joga na pedra, a tendência é secar, porque ele vai tentar abrir a semente, vai explodir aquela semente, e quando chegar naquele ponto dela buscar o nutriente, não tem nutriente, não tem terra. Então são aquelas pessoas que muitas vezes você evangeliza na rua, às vezes ela ouve uma live como esta, de repente ela ouve outros pregadores pregando, de repente ela é convidada para ir num circo de oração, convidada para ir num culto de uma igreja, para no lugar, tem alguém falando numa praça, ele gosta, vai na frente, recebe oração, pede para que Deus ajude, que Deus dê força, sabe? Mas o que acontece? Essas pessoas precisam depois continuar ouvindo a palavra de Deus. Elas precisam continuar ouvindo. Porque o coração deles é uma terra rasa. Ele está preso por um monte de mentalidades, está preso por um monte de coisas que levou eles a pensar contrário à Bíblia, contrário a Deus, contrário ao reino dos céus. E Deus está mandando falar para vocês, Deus está trazendo para nós nessas parábolas, que é uma mensagem que ele trouxe diretamente. Essas aqui ninguém pode falar que é falso não, viu gente? Essas parábolas ninguém pode falar que é mentira, ninguém pode falar que é falso, ninguém pode falar que não é verdade, porque é o Senhor Jesus que trouxe. Se tem profecia verdadeira, são as parábolas, porque foram eles mesmos que trouxe. Né? Tem muita coisa que você pode até questionar, você pode julgar, mas isso aqui foi ele que trouxe. Foi o próprio Senhor Jesus que trouxe para quê? Para que os seus discípulos, os seus escolhidos, seus filhos, suas filhas, aqueles que vai ter negócio com Deus, aqueles que vão ser aceitos no reino dos céus, eles possam se apropriar. Então ele pega e a pessoa para de ouvir, sabe? Ela não frequenta uma igreja mais, não lê a Bíblia mais, não tem ninguém que converse com ela. Hoje até a internet, até os grupos do WhatsApp estão ajudando muitas pessoas. Eu acolhi muita gente, e acolho muita gente no WhatsApp, porque tem pessoas que às vezes ela está passando por um bloqueio tão forte no casamento, na vida. E às vezes ela não tem aquela amizade de chegar para o pastor da igreja dela, porque ela tem medo que toda a igreja fique, sabe, julgando de uma forma errada, não ajudando em nada, mas, sabe, não ajuda ele a dar uma sequência na vida. E às vezes eles procuram a gente. Eu, por exemplo, fui procurado outro dia por uma moça, que ela falou para mim assim que ela, à noite, parecia que ela dormia e sentia que tinha coisas que entravam no quarto dela, estava tudo trancado. E ela parece que ela era visitada por espíritos mundanos. E ela se sentia que aquelas coisas, como se fosse uma pessoa viva, e tentasse dormir com ela. E ela ficava apavorada. Ela falou, pastor, eu fiquei desviada alguns meses, quase um ano, mas eu voltei para a igreja, estou frequentando a igreja certo, estou obedecendo a palavra, estou fazendo tudo que Deus mandou. E sabe, eu não tenho nem coragem de falar para o meu pastor isso aí, porque de repente eu vou ter que conversar com a mulher dele, de repente, o que as pessoas vão pensar de mim aqui na igreja? Você pode me ajudar? Eu falei, eu posso, de acordo com aquilo que a instrução que eu recebi, como eu ajudei muitas pessoas, né? Eu queria dizer para você que Deus já me abençoou para ajudar muitas pessoas. Ajudei pessoas a abandonar as bebidas, ajudei pessoas a abandonar as drogas, ajudei pessoas a abandonar a prostituição, ajudei pessoas a abandonar a culpa, sabe, de abortos que eles tiveram, ajudei pessoas a se tornarem pregadores do evangelho. E eu tive até a honra, agora há pouco tempo, de saber que tem um pastor da Assembleia de Deus que eu ganhei ele para Jesus e ele falou que foi separado como um pastor. Então eu me sinto muito honrado, sabe, de ter essa graça, essa oportunidade de ajudar pessoas. E hoje eu ajudo você aqui. O que eu trago para você aqui, você pode escrever no papel, viu? Pode anotar, pode ir no meu cartão registrar. Você pode procurar meus vídeos. Você pode pegar todo o assunto que está aí no cartão e registrar. Eu não estou te prejudicando, eu não estou enganando, eu não estou fazendo você perder seu tempo, mas eu estou trazendo você para perto daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Toma posse disso, que isso é forte, isso é de Deus. Eu tenho certeza que você não vai perder nem um minuto da sua vida ouvindo aquilo que nós falamos, aquilo que nós pregamos. Eu falei para ela assim, eu posso te ajudar sim.
E aí, e como tudo aquilo que a gente ouve, e a gente que já é servo, que já está na carreira, olha, irmãos, vou falar com vocês, estão pensando que eu estou aqui fazendo vídeo agora, mas eu tenho negócio com os céus desde 77. Eu tenho negócio correndo aos céus. O pessoal de cima me conhece desde 77, 78, que eu já orava e pedia para Deus abrir porta. Então eu sou conhecido velho lá de cima, viu? O pessoal de cima ela me conhece há muito tempo. Então você fica esperto, fique ligado. É benção, é vitória. Depois, se alguém tiver algum problema, quiser ir no comentário conversar, a gente pode conversar. Temos grupo também no WhatsApp, temos uma família na fé. Estamos no Instagram também. Podemos estar juntos, podemos fazer parte do nosso núcleo forte que enfrenta o erro e leva você para uma vida melhor. Quero dizer para você que a moça falou assim para mim. Eu falei assim para ela: olha, você ficou no mudo. Você ficou com aquelas roupas que são micro roupa, sensualizada, roupa muito curta, roupa com muito decote, roupas que se insinuam para chamar a atenção dos homens, principalmente dos homens casados, dos homens compromissados, aquelas roupas que as pessoas usam em boate. Você tem essas coisas na sua casa? Ele falou: nossa, pastor, tudo que você falou eu tenho. Eu falei: então é hora de você queimar, porque esses objetos que você trouxe na sua casa, aí você atraiu, sabe, os espíritos imundos junto com eles. Você está com um objeto que pertence a pombagira, que pertence ao inferno, essas coisas, que são usadas para chamar a atenção de outros homens, para chamar a atenção de homens que estão noivos, estão casados, estão compromissados, sabe? Homens que praticam praticamente promiscuidade, que cada dia está com uma pessoa. Então isso faz parte dela, pertence a pombagira, essas coisas que você tem aí. Então ela vai estar junto com você o tempo todo. De uma forma ou de outra, ela vai estar atuando, ela vai mandar pessoas ruins de encontro com você, homens perversos, pessoas que não têm responsabilidade, não têm compromisso, pessoas que se venderam para o pecado. Você vai o tempo todo atrair, porque onde estão as coisas dela, ela vai mandando de encontro, as pessoas de encontro. Então você vai ser sempre cercada por pessoas, porque a sensualidade faz isso, atrai pessoas do mesmo pensamento, do propósito igual. Eu falei para ela: isso aí você tem que queimar tudo. Falou: nossa, mas paguei caro da roupa, pastor. Eu falei: bom, você que sabe, você quer ser atormentada por um espírito imundo à noite, você quer ficar livre? Eu falei: misericórdia, eu quero ficar livre. Aí ela pegou, queimou tudo aquelas coisas que ela tinha. Aí passou depois, mais ou menos um mês, eu tinha contato dela, conversei com ela. Falei: como é que você está? Você está bem? Você está feliz? Ele falou: pastor, depois que eu queimei aquilo, ela nunca mais tive essa visita incômoda de espíritos imundos na minha casa me perturbando. Então, muitas vezes, irmãos, quero falar para você, tem gente que pensa que o mundo espiritual está na cabeça das pessoas. Muitas vezes ele se esconde através da ignorância. E muitas vezes pessoas que andam com os objetos da pombagira para cima e para baixo, ela é que nem uma lanterna. Sabe a lanterna do carro, quando dá aquele pisca-pisca assim? Fala: ó, ali tem uma que é compatível. É compatível, porque ela gosta das coisas da pombagira, gosta das coisas da Jezabel, então é compatível. E ali aconteceu isso daí. Então, na parábola da semente que caiu entre as pedras, acontece alguma coisa do gênero. Ele está o tempo todo em contato com nada. Ele não tem aquele crente que fala: vamos orar, vamos frequentar um núcleo, vamos frequentar uma célula, vamos cantar, vamos ouvir hinos, vamos achar um aplicativo de música evangélica aqui no celular, vamos num lugar que as pessoas cantam, que as pessoas oram, vamos participar de um grupo do WhatsApp que tem sempre gente ali cantando, orando, dando testemunho. A pessoa fica isolada, até que chega um ponto que a semente seca. É isso que ele falou, que a semente jogada entre as pedras, ela seca. Mas depois ele fala de uma semente que foi jogada em terra boa, e aquela semente prospera, 30 por 1, 60 por 1, 100 por 1. É como um pé de milho, você joga 2, 3 sementes de milho no lugar, nasce aquele pé de milho, depois várias espigas, vai somar tudo aquelas espigas, elas vão gerar depois novas árvores. O cristianismo é assim. São pessoas que viram a palavra, ouviram a palavra, meditaram da palavra, viram o evangelho, aceitaram para si e foram gerando outras pessoas ao seu redor. É disso que ele está falando. Isso é a igreja, isso é discipulado. Porque são pessoas que fazem esse processo do João Batista, se arrependem dos seus pecados. Ó, estou triste pelo que eu fui até aqui. Até aqui eu fui uma pessoa violenta, fui uma pessoa agressiva, fui uma pessoa que eu roubava, que eu falava palavrão, que eu ofendia, eu queria mal para o meu próximo. Pronto. É como o Zaqueu, né? Zaqueu falou assim: ó, eu fiz tudo isso. Metade do que eu tenho eu vou dar para os pobres, certo? E se eu defraudei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Eu sou outra pessoa, não sou mais isso, sou diferente. Eu não minto mais, eu não engano mais,
certo? Eu não vou ser uma pessoa dissimulada, mas eu vou ser sincero. O que eu sou diante de você aqui, eu sou diante de Deus. O que eu sou diante de Deus, eu sou diante da família. O que eu sou diante da família, eu sou no meu trabalho. O que eu sou no meu trabalho, eu sou nos grupos do WhatsApp, do Facebook, do Instagram. E aonde você me vê, eu sou a mesma pessoa. Eu sou uma pessoa que tem caráter. Eu tenho a hombridade de ser fiel e servir a Deus. É isso que João Batista está falando. Arrependimento, batismo. Porque ele falou que a outra parte que não dá fruto, ia ser cortado e jogado fora. Então você vê que aquela parte que da semente que os pássaros comeram, são pessoas que não vão sobreviver ao processo. Aquela parte das pessoas que foram sufocadas por que está ao seu redor e resolveram continuar o erro e morrer no erro, são pessoas que não vão superar o processo, não vão chegar bem no processo. Aquela pessoa que está entre as pedras, que não procurou terra, não procurou, sabe, sobreviver, crescer, são pessoas que não vão também continuar no processo, eles vão parar no caminho. Mas a pessoa que ficou na terra, gerou, prosperou, deu fruto, essas pessoas vão, podemos dizer, por exemplo, os apóstolos, os discípulos, porque elas vão gerar outros cristãos. E se nós estamos hoje falando isso aqui, porque pessoas lá atrás foram a boa semente, abraçaram, venceram o processo, superaram a tentação, superaram a pressão da sociedade, superaram muitas vezes até as suas próprias batalhas. Você sabia que na época dos anos 300, nessa época, houve uma grande perseguição para todos os cristãos? Porque alguém lá que não gostava dos cristãos, naquele período da ceia, que eles pegam o pão e falam, esse pão, você, depois de orado, é o símbolo do corpo de Jesus, esse suco de uva, depois que as pessoas oram, é o símbolo do sangue que ele derramou na cruz para nos perdoar, para nos salvar, para que possamos ser alcançados pela graça. Alguém foi para o imperador lá, o romano, e falou para o imperador romano, olha, aquele povo lá, eles comem o corpo das pessoas, sabe? Eles se devoram entre eles. Aí houve uma grande perseguição, porque eles queriam tomar a propriedade daquelas pessoas, queriam tomar o gado deles. E a Bíblia diz no livro de Hebreus que eles tiveram que fugir, se esconder. E muitos deles foram caçados e jogados dentro do Coliseu. Aí soltava o tigre para comer eles, soltava o leão para comer eles, né? Você pensa que eles pegaram e desistiram? Ah, eu vou desistir porque a luta está grande. Tem gente que chove aqui, não vai na igreja porque a luta está grande, irmão. Tem gente que alguém não cumprimentou na igreja, a luta está grande. Eles foram até a morte, foram fiéis. Então você entendeu a parábola das sementes? Se você tiver alguma dúvida, vê de novo o vídeo, vai ser uma bênção. Eu quero dizer para você que nós temos aqui também no nosso canal, toda sexta-feira, um trabalho que nós chamamos a hora nona, que é a hora que Jesus morreu. É a hora em que Pedro chegou no templo formoso e disse, olha, não tenho prata e não tenho ouro, mas o que eu tenho te dou para um moço que era aleijado de nascença. Levante e anda em nome de Jesus. Então, toda sexta-feira temos aqui palavra que traz posicionamento, que deixa você preparado para lidar com uma quebra de ciclo, mudança de fases, mudança de vida. Temos um direcionamento também que leva você para o dia seguinte, para o mês seguinte, para o ano seguinte, para que você não seja atropelado, não seja uma vítima da sociedade, uma vítima do inferno, uma vítima das coisas que trabalham contra o seu futuro e contra a sua salvação. E nós oramos, intercedemos pelas pessoas também, porque um intercessor, ele rompe. Ele é como um guarda-chuva, ele impede que chegue até você coisas que você muitas vezes naquele momento não teria como se defender. E eu tenho certeza, vamos apresentar você para aquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você vai ser também conhecido pelo reino de Deus, e Deus vai te honrar, vai te abençoar, vai te dar vitória. Amém? Posso orar para você? Que Deus abençoe você. Até a próxima hora nona ou a próxima jornada nas parábolas. Meu Deus e meu Pai, te agradecemos por esta palavra. Oramos para que o Senhor venha abençoar as pessoas que estão conosco no canal, e que esse vídeo depois chegue até outras pessoas, que sejam levadas até quem precisa, que chegue até aquelas pessoas que estão com o seu coração precisando. Senhor, venha honrar. Meu Deus, venha prosperar, venha ajudar. E eu oro nesse momento que se houver alguma coisa entre o Senhor e essas pessoas, Senhor, e o Senhor quiser ter acesso, em nome de Jesus de Nazaré, será lançado por terra, será quebrado todo impedimento, tudo aquilo que trava, que amarra, tudo aquilo que bloqueia essa pessoa de alcançar o evangelho, de alcançar a bênção, de alcançar o perdão, a graça, que seja desfeito agora, que seja cancelado, e que o nome poderoso de Jesus esteja nessas vidas, nesses corações. Receba, toma posse, seja abençoado, e até o próximo vídeo.